Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história. Na aula passada, nós compreendemos como a atividade mineradora dinamizou a integração entre diversas regiões do Brasil, assunto que continuaremos na aula de hoje. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, eu peço que abram a apostila 2 na página 150. Prontos? Bom, a importância dos tropeiros, os homens do caminho. O abastecimento da região mineradora, com os itens que chegavam de diversas regiões do Brasil, não teria sido possível sem a existência dos tropeiros e de suas tropas de mulas. Usadas como meios de transporte, as mulas eram consideradas mais resistentes que os cavalos para levar cargas e atravessar terrenos acidentados, né, serras, montanhas, né, com centenas de quilos de mercadorias. Ao longo das rotas percorridas pelos tropeiros em todo o território da colônia, muitos povoados e cidades se formaram nas áreas onde eles paravam para descansar e abastecer-se de água. Esses lugares também ajudaram a aumentar a ocupação no interior do território brasileiro. Vejam na imagem 1, né? Esta imagem é número 1. Nós temos aqui o repouso de uma caravana, né? Do Rugendas, né? Johann Rugendas. É uma gravura feita no século XIX que representa uma grande caravana de tropeiros a caminho da região do Tijuco, onde hoje fica a cidade de Diamantina, né? E era um ponto de parada para o descanso das tropas. Ao redor das áreas como essa surgiram povoados e cidades. Já na imagem 2, né, nós temos aqui, podem perceber que é uma imagem mais recente, né? Por causa da sua posição geográfica, a cidade de Sorocaba, em São Paulo, se tornou eixo econômico no século XVIII, com a passagem dos tropeiros que iam e voltavam das regiões das minas, né? Mais tarde, a cidade passou a abrigar as feiras de Muares, onde os tropeiros vendiam as mulas que traziam do sul para diversas regiões do Brasil. A Semana do Tropeiro, que é mostrada nessa figura aí, nessa fotografia de 2015, celebra a passagem dos tropeiros que definiram a cultura e a economia de Sorocaba até meados do século XIX. Antes de prosseguirmos com o conteúdo, vamos resolver a atividade 2, né, exercício 1, na página 150. Observe a tabela a seguir para responder as questões. Então nós temos aqui os períodos, né, as regiões de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, e os totais, né, a produção de ouro no Brasil do século XVIII, em quilos. Bom, analisando a tabela, vamos para a primeira pergunta. Por que a exploração de ouro em Goiás e no Mato Grosso só começou a partir de 1721? Bom, pessoal, porque quando os bandeirantes paulistas deixaram Minas Gerais após a Guerra dos Emboabas, que nós já vimos anteriormente, eles continuaram a buscar metais preciosos no interior do território e encontraram esses metais em Goiás e Mato Grosso, onde foram montadas estruturas de exploração. Então foi após, né, que essas regiões passaram a ser exploradas. B. Considerando a tabela, quantos quilos de ouro a coroa portuguesa arrecadou com o quinto ao longo do século XVIII? Tá, então vamos fazer o seguinte. Essa questão faz referência ao quinto, né, que corresponde aos 20% que deviam ser pagos à coroa. Então vocês devem somar as quantidades anuais e calcular 20% sobre esse total. Dessa forma, essa soma, né, vai dar, retirando os 20%, 34.542 quilos. Portanto, 34.542 quilos de ouro foram arrecadados para a coroa portuguesa, né? Então é a soma total menos 20%. 20% é o que era pago à coroa portuguesa.
ok? C. Quais foram as medidas adotadas pela coroa para tentar evitar a sonegação de impostos? Né? Vimos também na aula anterior. Entre as medidas tomadas pela coroa estavam a presença de seus representantes próximos a lotes de exploração do ouro, a proibição de circulação de ouro em pó, a criação das casas de fundição para fundir o ouro em pó em barras e arrecadar parte, né, desse ouro para a coroa. Na região dos diamantes, as áreas eram cercadas e as pessoas eram revistadas antes de sair do território. A vida nas cidades, diversidade e desigualdade. Bom, as cidades da região das Minas eram muito povoadas. Calcula-se que somente de Portugal, cerca de 600 mil pessoas vieram para tentar a sorte com a atividade mineradora. Além dessas pessoas, como vocês já viram, muitas também se deslocaram da região Nordeste e de outras áreas da colônia. Entre elas se somavam muitos escravizados e indígenas, que também foram deslocados à força para o trabalho de exploração de metais preciosos e diamantes. Essas pessoas passaram a conviver nas cidades de uma forma então inédita para os padrões da colônia brasileira. Era a primeira vez que uma diversificação social se organizava nas cidades do Brasil. Havia um grande grupo intermediário formado por trabalhadores livres, sendo alguns ex-escravizados que se dedicavam às mais variadas atividades, como militares, pequenos comerciantes, médicos, advogados, padres, ferreiros, carpinteiros e boticários, que atuavam, né, como os farmacêuticos atuais. Também tinham sapateiros, ourives, taberneiros e outro tanto de pessoas com muitas ocupações que povoavam as cidades mineiras. Nos arredores dessas cidades, trabalhadores como roceiros e criadores de animais também produziam alimentos para pequeno consumo. A maior quantidade de alimentos e produtos era trazido pelos tropeiros, ok? Para obter prestígio social, essas pessoas tentavam comprar ao menos um escravizado para fazer os trabalhos pesados de casa ou do local de trabalho. Desse grupo social intermediário também participavam as pessoas livres e pobres. Sem ocupação definida, elas construíam obras públicas como estradas, ruas, prédios administrativos, faziam a segurança de pessoas ricas, eram contratados para combater revoltas indígenas e entre muitas outras funções. Essas pessoas viviam em casas precárias e sem conforto, ok? Grande parte das pessoas que compunham o grupo intermediário era mestiça. Havia poucas mulheres europeias na região mineradora, e era comum que europeus ou descendentes tivessem filhos com mulheres africanas, né, escravizadas, ou, né, indígenas. Em comparação à sociedade açucareira, as possibilidades de ascensão social eram um pouco maiores, ok? Por exemplo, uma pessoa livre e pobre podia encontrar uma faísca, uma pequena pedra de ouro encontrada geralmente na margem de um rio. Por isso, as pessoas que perambulavam próximas aos rios eram conhecidas como faiscadoras, tá? Nos extremos da pirâmide social ficavam, no extremo de cima, tá? Ficavam as elites e no extremo de baixo os escravizados, ok? Percebam essa imagem aqui ao lado. É uma dama em liteira, carregada por escravos e suas acompanhantes, do século XVIII, de Carlos Julião. Esse engenheiro italiano viveu no Brasil durante o século XVIII e fez várias representações da sociedade na região das Minas, né? Nessa imagem, por exemplo, é possível identificar os extremos dos grupos da pirâmide social. Então, o extremo de cima, a elite, e o extremo de baixo, os escravizados que carregavam essa dama, ok? Quando falamos de elite na região, né, das Minas, a elite mineradora, né, a gente pode entender o seguinte: compunham então a elite mineradora, primeiro, os representantes da coroa portuguesa e as autoridades da intendência, os grandes comerciantes, os proprietários de grandes áreas de exploração.
tá? Essa era a elite. Era possível distinguir as pessoas de posse pelas vestimentas, pelas casas de 2 andares, né, conhecidas como solares, que os proprietários mandavam construir para suas famílias, ok? Ou também era possível distinguir a classe social a partir do número de escravizados que a pessoa possuía. Já a base da pirâmide era composta de africanos escravizados. Calcula-se que metade da população da região mineradora era escravizada. Havia escravizados de origem indígena, tá? Mas era uma menor quantidade. E de origem africana, uma maior quantidade, ok? Além dos que chegaram à região mineradora, deslocados dos engenhos do Nordeste, havia os que chegavam ao Brasil pelo porto do Rio de Janeiro e eram vendidos, né, nas Minas Gerais, na região das Minas, ok? A vida de um escravizado dessa região era muito dura. Vamos ler juntos o que diz a respeito o historiador Boris Fausto. Na base da sociedade estavam os escravos. O trabalho mais duro era da mineração, especialmente quando o ouro do leito dos rios escasseou e teve de ser buscado nas galerias subterrâneas. Doenças como a disenteria, a malária, as infecções pulmonares e as mortes por acidente foram comuns. Há estimativas de que a vida útil de um escravo minerador não passava de 7 a 12 anos. Bom, essas doenças acometiam os escravizados porque no garimpo de aluvião eles passavam por muitas horas com os pés na água ou no barro. E nas minas, eles trabalhavam em galerias pouco ventiladas, onde havia o risco constante de sofrerem asfixia e soterramento. Além disso, a alimentação que recebiam era reduzida, e isso aumentava a possibilidade de contraírem doenças. Então eles não tinham uma boa imunidade. Nas casas das famílias de posses havia os escravizados domésticos que trabalhavam no serviço de casa, cuidavam das crianças e carregavam as liteiras ou cadeirinhas dos senhores quando eles precisavam se deslocar. Assim como os que trabalhavam nos engenhos, esses escravizados eram sujeitos às arbitrariedades e aos castigos decididos por seus donos. Os ex-escravizados moravam em senzalas, que geralmente ficavam ao lado ou nos porões das casas dos senhores ou em ranchos feitos de barro, palha e pau a pique. Tá? Então não tinham boas condições de vida. Escravizados das Minas Gerais. Alforria possível? Bom, pessoal, entre os historiadores há muita discussão sobre esse tema. Parte deles defende que nessa região as chances de obter alforria eram maiores, pois havia donos de escravizados que permitiam que eles faiscassem, nas horas vagas e que os recompensavam, e os que recompensavam os escravizados quando encontravam uma pedra maior de ouro ou um veio nas rochas das minas. Também havia os chamados escravos de ganho, que eram autorizados por seus donos a vender doces, frutas, galinhas e a fazer trabalhos em troca de remuneração. Parte do que eles ganhavam, eles entregavam aos donos, e a outra parte guardavam para si. Essa poupança lhes permitia comprar a carta de alforria, que era um documento que assegurava a liberdade de pessoas, que já foram escravizadas. Outros historiadores, no entanto, colocam em dúvida essa possibilidade, pois os escravizados eram muito valiosos e, portanto, seu trabalho era muito explorado, o que significa que não teriam tempo vago o suficiente para procurar ouro para si mesmos. Já os escravos de ganho ficavam com uma parte muito pequena do que ganhavam, tendo que entregar a maior parte aos seus donos. Portanto, seria difícil acumular o valor que correspondia à compra da carta. De acordo com esses historiadores, uma estratégia adotada pelos senhores de escravos para escapar da cobrança da captação, que era um imposto em cima do número de escravos, era a de alforriar seus escravos apenas formalmente, para que não tivesse que pagar o imposto à coroa portuguesa. Mais uma estratégia para sonegação de imposto. Dessa forma, eles acreditavam que os ex-escravizados que realmente fizeram uso da carta de alforria eram exceção naquela sociedade mineradora. É isso que enriquece a história.
São diferentes interpretações a partir, obviamente, de documentações e métodos, mas que possibilitam conhecermos as realidades daquele período histórico, ok? Chegamos ao fim de mais uma aula. Pessoal, na aula de hoje, vocês aprenderam sobre a diversidade e desigualdade que marcavam as cidades mineradoras. Na próxima aula, iremos conhecer um pouquinho sobre a arte e sobre a cultura, né? Sobre o estilo barroco que se desenvolveu na região de Minas Gerais nesse período que estamos estudando, ok? Trago ao fundo, né, para finalizar a aula, uma obra deste período que analisaremos na próxima aula, certo? Que retratam um desses momentos de interação entre a sociedade, ok? Bom, espero que tenham gostado da aula de hoje. Ao lado está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula.